Olá, amigos do programa Patriotas em Ação. Bem-vindos à CSC-TV, a TV na web feita para você. Hoje estamos recebendo aqui em nossos estúdios a doutoranda Fernanda Polônio, uma das maiores autoridades no Brasil quando o assunto é autismo. Doutora Fernanda, bem-vinda ao programa Patriotas em Ação. Obrigada, Marcelo, por nos convidar para vir aqui para falar um pouquinho do autismo e da inclusão. Não sou a maior autoridade, mas obrigada pelo... Uma delas. Tô longe ainda, vamos caminhar bastante. Mas é um assunto que a gente gosta de discutir, que faz parte da nossa rotina e da nossa preocupação diária, né? Eu trabalho já com a educação especial há 10 anos, né? Então, desde a minha graduação, desde a formação, é um assunto que me instiga, que a gente se preocupa e quer propiciar mais conhecimento diante disso, né? Minha formação é em pedagogia, sou especialista em educação especial e mestre e agora doutoranda em educação pela Universidade Estadual de Maringá, né? E é isso, a gente está aqui para discutir as deficiências, discutir a inclusão e discutir como desenvolver o potencial máximo dessas pessoas. Ok, então nós vamos tratar do assunto autismo. Eu tenho a sorte, pessoal, de poder fazer sempre os cursos da Fernanda. Sou um fã seu e ela que me esclareceu muitas coisas sobre a inclusão. Coisas que eu não concordava e que ela vai explicar agora no programa. Fernanda, primeiramente, o que é o autismo? O autismo, ele é um distúrbio neurológico, né? E metabólico também, mas que vai afetar o desenvolvimento infantil. Ele sempre vai ocorrer na primeira infância, né? Quais são as características do autismo? Dificuldade de interação social, dificuldade de comunicação, processamento sensorial alterado. O que é isso? É a dificuldade de processar as informações sensoriais. Visão, audição, tato, paladar, e daí tem outros mais sentidos que a gente não estuda na escola, mas que também vão ser afetados e a gente vai acabar conhecendo mais quando a gente se aprofunda no assunto, né? Tem estereotipias, são as estereotipias, aqueles movimentos repetitivos, né? Aquela mãozinha que faz o flap, aquele movimento do vai e vem, né? Do pêndulo que a gente chama. Salto regulagem. De bater. Isso são estereotipias, né? Que eles têm. Eles também têm interesses restritos. Por exemplo, eles gostam muito de um determinado assunto e eles ficam falando só sobre esse assunto. Então, essa é uma característica do autismo também. Esse grupo de características que vai definir, né, o autismo, que pode ser classificado hoje, depois do DSM-5, que é um livro de diagnósticos de doenças mentais, a partir de 2013 a gente classifica transtorno do espectro autista, leve, moderado e severo. Então, essas características que eu citei aqui podem ser tanto leves, quanto moderadas, quanto severas, né? Mas todas elas são dentro do espectro autista. Certo. Fernanda, me explica uma coisa. É possível hoje detectar ainda no útero que a criança é autista? Não, não é possível. O autismo, a gente consegue observar as primeiras características, assim, o que a literatura nos diz, é isso que eu vou falar, tá? As primeiras características por volta dos 6 meses, por aí. Mas se fecha-se um diagnóstico de autismo com 18 meses, a partir dos 18 meses, né? Então, não tem como detectar. Mesmo porque a gente tem situações, muitas situações de crianças que, quando nascem, têm um desenvolvimento típico, a mãe não observa alteração, né? E depois, com um ano e meio, a criança começa a apresentar as características autísticas, né? E daí, sim, consegue se fechar um diagnóstico. Mas antes disso, não. Por quê? Porque essa questão de comunicação e interação social não tem como a gente detectar ao nascer ou antes de nascer, porque precisa do convívio, precisa de um desenvolvimento que vai propiciar esse convívio.
né? Então, eu só consigo detectar o autismo, lógico, muitas crianças nascem autistas, né? A maioria, eu acredito nisso. Eu acredito que a criança nasce autista e ela vai apresentando essas características com o tempo. Então, infelizmente, não tem como a gente detectar no útero. Por que infelizmente? Porque quanto mais cedo eu detecto o autismo na criança, melhor vai ser a estimulação feita com ela, mais cedo vai ser feita essa estimulação e melhores serão os resultados do desenvolvimento dela. Então, eu sou a favor da estimulação precoce, do diagnóstico precoce, para que possamos estimular essa criança para que ela consiga ter uma vida confortável em sociedade, uma vida tranquila dentro das suas necessidades, sendo respeitadas as suas necessidades. Certo. Fernanda, você falou que são 3 tipos de autismo? Leve, moderado e severo. Como que isso é detectado? Qual que é a diferença entre esses 3? Depende do grau desses sintomas, dessas características que eu falei, né? Depende muito do comprometimento de linguagem, comunicação, de interação social, de processamento sensorial, de estereotipias. Então, conforme for o nível, né, das características que essa criança apresenta, se for muito intenso essas características, daí ela vai ser mais moderado e severo, né? Se for menos intenso, ela vai ser leve, né? Então, mas quem vai fazer esse diagnóstico, quem vai pautar essa análise toda, vai ser o neuropediatra ou o psiquiatra, né, que vai fazer esse diagnóstico. Certo, é interessante perguntar isso, porque gente que, agora que eu estou adquirindo conhecimento, que eu estou fazendo teus cursos, mas muitas pessoas olham uma pessoa na rua, não tem conhecimento, sim, porque o autista ele faz autorregulagem. Sim. Esse negócio de ficar se batendo, às vezes a pessoa fica com medo, não acho que a pessoa tá é louca. E o que né? está acontecendo nisso? Muitos autistas, eles têm o que a gente chama de processamento sensorial alterado, ou seja, o filtro perceptivo deles é diferente do nosso. O que é isso? Por exemplo, a gente está aqui no estúdio agora, a gente está recebendo muita luz, certo, né? Não estamos ouvindo barulhos lá de fora, mas até há pouco tempo estávamos, conversas paralelas, sons de carros lá fora, a própria percepção do meu corpo no sofá, né, do ambiente, do calor. Vários estímulos. São vários estímulos sensoriais. Eu, Fernanda, consigo filtrar essas informações sensoriais para aquilo que é mais relevante e a minha atenção fica focada naquilo que é mais relevante. No caso, aqui seria a nossa conversa, né? O autista, o filtro perceptivo dele não é assim. É uma enxurrada de sensações, né? Então, essa luz que está recebendo, o conforto dessa poltrona, o calor, o ambiente, tudo isso para ele é muito, muito intenso. O olfato, o cheiro, enfim. E, às vezes, ele não consegue processar essas informações, que é onde ele entra numa crise sensorial, né? Que ele se bate, que ele se morde, que ele busca o movimento, né? Então, aquele movimento do pêndulo. Nas historinhas da Turma da Mônica, tem um menininho autista, né? E que sempre a Turma da Mônica fala que ele fica nesse movimento do pêndulo. Esse movimento é uma forma dele se organizar sensorialmente, ou seja, está tudo muito intenso. Então, quando ele faz isso, ele consegue se tranquilizar e se regular, né? Que a gente fala. E, lógico, um terapeuta ocupacional vai conseguir fazer uma integração sensorial com essa criança e vai conseguir explorar mais essas questões da regulação sensorial. Mas a gente tem algumas dicas assim, de como a criança ou o sujeito está no ambiente e a gente proporciona isso. É interessante falar, Marcelo, que esse processamento sensorial alterado não é só do autista. Essa é uma das características do autista. Mas tem muitas pessoas que têm transtorno sensorial e não sabem, né? Então, o TDAH, por exemplo, uma criança que tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ela tem transtorno sensorial.
O TOD, transtorno opositor desafiante, ele tem transtorno sensorial também. Então, ele não tem esse filtro perceptivo da mesma forma que nós temos, né? E daí a gente tem que entender como funciona essa questão para esse sujeito, para conseguir adequar o ambiente e dessensibilizá-lo de algumas situações para que ele se sinta confortável ali, né? Então, por isso que é tão importante saber sobre isso, né? Certo, eu achei interessante isso, porque você colocou que a gente consegue lidar com cada fator individualmente. O autista, ele recebe toda essa informação de uma vez só e o cérebro não processa, então? Não processa. Na verdade, o autista ele chega a fazer mais de 200 atividades por minuto, né? Por exemplo, eu faço uma atividade por vez, eu consigo filtrar essa atividade e faço essa atividade uma por vez. O autista ele faz inúmeras atividades ao mesmo tempo. Certo, né? E daí por isso que ele fica nessa agitação, nessa dificuldade, ou senão ele fica muito introspectivo, né? Porque ele não consegue lidar com isso. Certo. Vamos falar de inclusão. Eu cheguei na primeira reunião que eu fiz de um curso que eu fui fazer com a Fernanda, foi no Colégio Estadual Gastão Vidigal. Isso. E eu cheguei lá com uma ideia totalmente diferente do que era a inclusão. E foi nesse dia que eu comecei a estudar o autismo. Então vamos lá, Fernanda. O que é a inclusão hoje para o autista? Tá. A inclusão, Marcelo, a gente vai falar da inclusão escolar, mas tem que sempre pensar que inclusão escolar é pensando na inclusão social, né? Numa história não muito distante, as pessoas com deficiência, e não só os autistas, mas toda pessoa com deficiência, ela era totalmente excluída da escola, né? Ou ela ficava trancada em casa, ou ela ia para um centro de especialidade, ou ela ia para asilos especialistas também. Nós temos uma história aí de uns 100 anos atrás que as pessoas com deficiência já iam para asilos, né? Então, nós temos um percurso histórico de exclusão muito grande, muito grande. No Brasil, a partir dali, vou falar um pouco de lei agora, né? Desde a Constituição de 88 já se diz que preferencialmente o atendimento educacional tem que ser no ensino regular, ou seja, de forma inclusa. No entanto, o termo preferencialmente não garantia o acesso, né? Colocava-se assim, preferencialmente, mas não tinha garantia, não estava escrito obrigatório, né? E por não estar escrito obrigatório, não vinha verba para a escola, não vinha profissionais para trabalhar com especialização adequada. Então, a lei ainda era muito aberta. A LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 96, trouxe a mesma reformulação da Constituição. Então, continuou com o termo preferencialmente. Somente em 2008, com a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da inclusão, que surge a palavra obrigatória, né? Então, essa política que colocou ali, não, é obrigatório ser incluído. E na lei está escrito assim: cada criança inclusa será contabilizada 2 vezes no Fundeb, que é um fundo de investimento para o aluno na escola, né? Então, vem verba para esse aluno a mais, para esse aluno incluso. Então, a partir de 2008, se tornou obrigatório. A partir de 2008, tudo começou a mudar, né? Então, começou a surgir nas escolas pessoas com deficiência. Começou a surgir nas escolas crianças autistas, né? Do espectro autista. Ainda vamos falar agora do autismo, né? Nós temos a lei de 2012 da Berenice Piana, que é uma mãe de autista. E nessa lei, que vai falar da inclusão social, não só educacional, tem uma parte que fala da educação. Nessa parte que fala da educação, a lei está dizendo que o aluno do espectro autista, ele tem direito a um professor de apoio especialista na área para atender esse aluno, né? Então, ainda nós temos mais esse respaldo legal de 2012, quando a gente fala do autismo. Então, legalmente, nós estamos amparados para incluir esse aluno. Mas essa inclusão, Marcelo, ela não é só colocar a criança dentro da escola,
né? Colocar a criança dentro da escola é muito fácil. Incluir é o desafio, né? O que é incluir? É o proporcionar para esse aluno todas as ferramentas, recursos, atitudes que vai fazer com que ele se sinta acolhido e que ele se sinta pertencido àquela escola. E mais do que isso, que ele se desenvolva, né? Eu sempre falo nos meus cursos, não é só dar o direito dele ir para a escola, mas é oferecer para ele caminhos diferenciados para que ele aprenda, para que ele se desenvolva. Então, isso que é incluir, aí que está o grande desafio. Certo, Fernando, agora surgiu uma dúvida aqui que eu quero tirar com você. Você falou da lei para o autismo. Então, eu estou entendendo, tem uma lei para o autismo. Própria para o autismo, que é a Lei Berenice Piana. Não é tudo a mesma não, lei? Tem a lei política, a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva inclusiva, ela é para todo mundo. Certo. Ela vai falar do transtorno global do desenvolvimento, que entra o autismo dentro desse transtorno. Ela vai falar deficiência intelectual, deficiência física, deficiência visual, auditiva. Ela vai falar de todas as deficiências. Essa lei, ela é bem ampla. No entanto, essa lei, ela não tem algumas especificidades. Por exemplo, como ela fala de todas as deficiências, tem momentos que ela não vai falar, o autista precisa disso, disso e disso. E daí o que aconteceu? Por não conseguir os direitos, uma mobilização de mães de autistas, elas foram à luta para conseguir os direitos para os filhos delas, né? E quem encabeçou essa luta aí foi a Berenice Piana, que ela, em 2012, daí ela organizou uma lei própria para o autista. Só que daí essa lei, Marcelo, não é só da escola. Essa lei é uma lei de inclusão social. Ela tem tópicos para todas as áreas, certo. Mas ela é uma lei própria do autismo. Lei federal. Lei federal. Certo. Fernanda, nós conversamos aqui, você falou a respeito de que o autista recebe todas as informações e quer processar tudo de uma vez. Uhum. Na sala de aula isso ocorre. Sim. São várias informações chegando para ele a todo momento, do amiguinho que está sentado do lado, o lápis está caído no chão, barulho no corredor, tudo. Na sala de aula, então, como é viável ele estar na sala de aula? Como que ele processa tudo isso? Tem um rendimento do aluno autista em sala de aula? Se eu não propiciar isso para essa criança, ela nunca vai aprender a viver na sociedade, né? Então, não é viável, é necessário. Essa criança precisa ter esse convívio, né? Aí tem muitos que me perguntam, Fernanda, mas ele vai ter sofrimento? Não, ele não vai. Ele vai sofrer ali no primeiro momento, mas a gente vai ter que proporcionar essa inclusão de forma que ele se desenvolva e se adeque a essas situações, né? E a gente também respeite as limitações dele e assim ele consiga conviver em sociedade. Então, é para isso que serve a inclusão também. E como que a gente vai fazer, Marcelo? Então, por exemplo, primeiro, eu vou falar de 2 pontos, né? Okay. Eu vou entender esse aluno. Primeiro eu tenho que entender esse aluno. Eu tenho que entender o que para ele incomoda, o que para ele ajuda, quais são os interesses dele, qual é a maior sensibilidade perceptiva que ele tem, para eu adequar o ambiente para ele. Então, por exemplo, se essa criança se incomoda com muito estímulo visual ou o estímulo visual chama muita atenção dela, ela não para de olhar para estímulos visuais, eu vou diminuir o estímulo visual da sala. Porque daí, por exemplo, uma vez a gente foi num CMEI e tinha um aluno autista nessa sala. E a professora fez com todo o carinho do mundo um patati na porta da sala. E esse aluno não conseguia parar de olhar no patati. E ele não parava sentado, ele não sentava. Ele só ficava olhando para o patati e brincando na frente da sala. Ele ia para lá e para cá brincando. Ele não é verbal ainda, ele tinha 4 anos. E ele não falava para a professora que era o patati. Mas ele ficava ali em volta do patati. É lógico que a gente entende que a professora fez esse patati com o maior carinho, para acolher os alunos, porque ela sabe que os alunos gostam, enfim. No entanto, para esse aluno estava incomodando no sentido de tirar a atenção dele para a atividade principal, que é a atividade de sala de aula. Então, a gente teve que orientar a professora. Professora, tira o patati, porque se você não tirar, ele não vai sentar. A dificuldade era, ele não senta.
né? Essa foi uma situação, mas tem N situações que a gente, né, tem que olhar com cuidado. E depois que tirou o Patati, aí sim ele resolveu sentar no lugar dele e enfim, fazer as atividades dele. Então eu tenho que ver se o ambiente está muito carregado de estímulo visual, se tem muito barulho. Às vezes ele senta perto do colega mais bagunceiro que tem na sala. Como o autista ele tem direito ao professor de apoio, o que normalmente fazem? Então, já que ele tem a professora fulana perto dele, vamos colocar ele perto do João, que o João é um aluno muito bagunceiro. E daí a professora consegue dar uma atenção para ele e para o João. Estou errada? Ocorre, verdade. Aí o que acontece? O João desregula o nosso aluno autista. Porque o João é muito agitado, o João fala muito, o João se mexe, o João, entendeu? Isso pode ser que desregule ele. E daí a gente tem que ir lá de novo conversar. Peraí, o João, vamos ter que pensar em outras estratégias. É direito dele ter essa professora de apoio. Vamos pensar aqui o que a gente pode fazer. Nada impede também, Marcelo, da professora de apoio ajudar os outros alunos. Não é isso que eu quero dizer. É que às vezes tem crianças que desregulam o aluno. Então a gente tem que pensar em todo esse contexto. Né, auditivo, perceptivo, proprioceptivo, motor. Tem criança que não registra no caderno, não consegue registrar no caderno porque tem uma sensibilidade tátil muito grande. Né? Então, por exemplo, a gente tem casos aqui em Maringá que a criança ela tem asco de pegar no lápis. A sensibilidade tátil dela é tão grande que ao pegar no lápis ela sente uma repulsa, né? Então a gente tem que adaptar o material, né? Nós temos crianças que utilizam tablet, notebook, porque é uma forma que eles se sentem mais confortável para escrever e não é para brincar, para jogar em sala de aula, é o caderno deles dentro de sala. Nós temos crianças que utilizam alfabeto móvel, que são aquelas plaquinhas de letras soltas para escrever, porque assim é a forma que ele se sente mais confortável. Então, cada caso é um caso. Temos crianças que têm poucas adaptações também. Temos crianças que conseguem acompanhar o ritmo da sala de aula tranquilamente, né? Então, depende muito de caso para caso. O que é incluir? Incluir é isso, é eu ver a necessidade de cada um e propiciar para essa criança o que ela necessita para se desenvolver naquele momento. Certo. Fernanda, a rotina. É muito importante. Eu queria falar para você agora exatamente isso. A gente observa algumas coisas na rotina do autista. Por que é importante a rotina para o autista e quando quebra essa rotina, ele fica agitado? Vamos pensar assim, Marcelo, seu cérebro funciona assim, com várias atividades ao mesmo tempo. Você está fazendo várias atividades ao mesmo tempo. Você presta atenção em tudo e todos ao mesmo tempo. Tudo para você é muito intenso. Se você não tiver algo te orientando, você precisa fazer isso, depois isso, você não consegue fazer nada, você fica parado, né? Então, a rotina para o autista é a forma que você conduz ele nesse mar de estímulos. Então, ele está num mar de estímulos muito grande e quando você propicia uma rotina para ele, você está querendo dar um foco para ele. Você vai seguir aqui e aqui você vai conseguir determinado objetivo. Eu estou filtrando um pouco as informações para ele numa rotina. A gente fala sempre da rotina visual, porque os autistas, não todos, mas uma grande parte deles processam melhor as informações visuais, ou a gente tem que adaptar a rotina dentro daquilo que para ele vai ser mais perceptível, para que ele se organize mentalmente. Então, a rotina ela serve, não é para engessar essa criança, no sentido de que estamos trabalhando ele de forma metódica, sistemática. Não é essa a questão. A questão ele está no mar de estímulos. Quando eu dou uma rotina, ele fica mais tranquilo, porque ele já sabe o que vai acontecer. Então, por exemplo, quando eu falo para ele, você vai entrar na escola, a gente vai tomar o café, depois do café a gente vai fazer uma atividade, depois da atividade a gente vai para o parquinho. Ele já vai ficar tranquilo, porque ele vai saber que vai ter o momento dele ir para o parquinho, caso ele goste de ir no parquinho. E ele não vai entrar na escola e querer ir correndo ir para o parquinho, ficar lá, porque ele não sabe se vai ter a hora de ir para o parquinho ou não. Né? Então, quando a gente organiza as informações para esse sujeito, ele já fica...
poxa, então é isso que vai acontecer? Então tá, então eu vou seguir isso porque eu sei que eu já tenho uma previsibilidade do que vai ser, do que vai acontecer, né? Então a rotina, ela é muito importante diante disso. Outra característica que eu não falei do autismo e que é muito presente é a inflexibilidade neurológica, né? O autista, ele é inflexível neurologicamente. E isso não é birra, não é manha, mas é confundido muito com isso, né? Fala assim, ele é muito teimoso, ele quer fazer o que ele quer, é só do jeito dele. Não é isso. Isso é uma disfunção neurológica. E o autista, ele tem uma dificuldade. Então, por exemplo, Marcelo, nós temos autistas inflexíveis que eles só comem um determinado tipo de alimento. Por exemplo, eu tenho autistas que só comem pão. E daí, se você falar isso, é porque a família dá pão, só dá pão para ele, por isso que ele só come pão. Não. Ele tem uma sensibilidade gustativa tão intensa e ele faz seleção de assuntos e de alimentos e de tudo devido a essa inflexibilidade neurológica. O cérebro dele funciona de uma forma diferente. Então, isso não é birra, não é manha, não é falta de educação. Isso é algo neurológico e tem muitas pessoas que não entendem isso também. Certo. Fernanda, infelizmente o programa está chegando ao final. Eu tenho uma última pergunta para você a respeito de escola. Escola particular, geralmente não aceita esse tipo de aluno. Tem que aceitar. E como está na lei, é lei federal, o pai que quer colocar o filho na escola particular, ele tem o direito, sem acréscimo nenhum na mensalidade. Exatamente. E tem direito ao professor de apoio também. Sim, sim. Vamos falar, eu acho que isso não deveria ser discutido em lei, eu acho que isso é humanização, né? Toda escola deveria acolher um aluno com necessidades especiais. Isso é direito humano do ser humano se desenvolver aonde a família achar que ele deve frequentar. No entanto, a gente precisa da lei para nos organizar em sociedade, porque senão as coisas não acontecem, né, Marcelo? Mas, se eu for para ver, eu tenho uma lei federal de inclusão escolar que diz que todo aluno com deficiência deve ser incluído obrigatoriamente, e nessa lei diz que escolas particulares também devem aceitar o aluno de inclusão. Eu tenho a lei Berenice Piana, que é uma lei própria do autista, né, que é uma lei do transtorno do espectro autista, que também vai dizer que, independente de se for escola pública ou não, esse aluno tem que receber um professor de apoio, ele tem que ter um atendimento educacional especializado, ele tem que ter adaptação curricular. Então, essa lei também me respalda nesse aspecto. E hoje a gente também tem a lei de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. O Estatuto da Pessoa com Deficiência também diz que não pode ser cobrado nenhum acréscimo dos pais que têm filhos com deficiência e que estão em escolas particulares. Então, a lei tem que ser a lei tem que ser cumprida, né? Mas o que acontece? Não todas as escolas, não vamos generalizar também, mas a gente vê algumas realidades, por exemplo, de escolas que ficam convidando o pai a sair. Né? Pai, aqui ele não está sendo bem recebido, talvez em tal escola ele vai ser melhor atendido, nós não estamos preparados para receber esse aluno, né? De uma forma muito sutil acaba colocando o pai para fora da escola. Assim, o que a gente tem orientado os pais, é direito seu, né? E procure os seus direitos, né? Procure exigir os seus direitos. Se a escola não está preparada, ela tem que se preparar. Ela tem que buscar. A escola particular, vamos pensar numa escola de ensino médio, ela não busca se aprimorar para atender as expectativas do vestibular? Ela busca cursos e aprimorar os professores o tempo todo para atender as expectativas do vestibular. Por que, então, que a escola não pode procurar cursos e se especializar para atender as necessidades de uma criança com necessidades especiais? Exato. Né? Então, é direito do pai, o pai tem que exigir isso. Mas a gente entende também que tem pai que cansa de ficar batendo na tecla e prefere trazer o filho para o ensino público. E nós estamos no ensino público, né, Marcelo? E a gente recebe com muito carinho todos eles. Eu aprendi muito com você, Fernanda. Obrigada. Amigos do programa Patriotas em Ação, quero agradecer a presença aqui da Fernanda Polônio, agora a maior autoridade do Brasil em autismo. Quem dera. E eu quero agradecer muito a sua presença. Marca já um horário na sua agenda para você voltar, porque não discutimos nem metade do assunto.
E eu quero agradecer a você de casa pela participação no programa Patriotas em Ação. Um abraço e até o próximo programa.